Que coisa, né? Eu acho que esse pessoal tá perdendo a mão, sabe? Tá perdendo a mão. Esta é do balacobaco. Quando eu li, nesta madrugada, eu mal acreditava no que essas minhas retinas cansadas viam. Vai lá. O Banco Central pretende excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras. Não, para, de novo. Não, você tá achando que ouviu errado, né? Tá aí no carro, tem um babaca que fez uma cagada na sua frente, te fechou, não deu seta, porque seta é uma coisa que cada vez se usa menos no Brasil, vocês repararam? Aí tem opcional de fábrica. Quer seta? Não, não quero. O cara não usa seta, ele vai entrando e não sei o que, você ficou nervoso e não prestou atenção no que o Vale Bene vai dizer de novo, agora projetando a voz ainda mais. Tá bom. Fala, Vale Bene. O Banco Central pretende excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras. Um tempinho. Atenção. Os parentes de políticos e políticos, eles são especialmente monitorados. Sim. Eles são as chamadas pessoas politicamente expostas. Quando você abre uma conta num banco, de 2009 para cá, perguntam se você é uma pessoa politicamente exposta. Isto é, se você tem parentes que de algum modo se relacionam com assuntos do Estado e, portanto, a sua conta passará por um monitoramento especial. E aí, às vezes, acontece do COAF, que faz o controle das operações financeiras, pegar, por exemplo, sei lá, um político qualquer. Cita aí algum exemplo. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, com 48 depósitos de 2.000 feitos no prazo de um mês em 5 datas. 15 deles no mesmo dia, que deu um depósito a cada 18 segundos. Ou então pegar o Fabrício Queiroz, movimentando 1,2 milhão em um ano, embora não tenha salário para isso. E parte desses depósitos consideráveis, mais de 300 mil oriundos de funcionários do gabinete do Flávio. O Banco Central quer acabar com isso, gente. Não, político, parente de político não vai mais ser especialmente monitorado. A gente está agora abrindo uma audiência pública para debater isso. Querem mudar isso. O governo que veio para acabar com a corrupção, que tem Sérgio Moro como grande xerife, quer acabar com um dos principais instrumentos para descobrir políticos que plantam laranjas no fundo do quintal. Não entendi, Reinaldo. Laranja é a expressão que a gente usa quando a pessoa ali que se emprega quando a pessoa é usada como instrumento para falcatrua. Né? Continua, Vale. O Banco Central também quer derrubar a exigência de que todas as transações bancárias acima de R$10 mil sejam notificadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, as propostas, elas entraram nessa consulta pública que você falou, Reinaldo, e fazem parte de uma atualização das normas que o Banco Central impõe às instituições financeiras para combater a lavagem de dinheiro. Em nota, o Banco Central afirma que a mudança vai obrigar os bancos a criarem regras internas para identificar casos suspeitos, independentemente do valor envolvido. Ah, entendi. E quem é, não, o Banco Central, e quem é que vai verificar os critérios que os bancos têm para saber se estão fazendo ou não estão fazendo controle? Desde quando você passa para a instituição privada um trabalho que este sim é uma função do poder público? Vocês imaginam? Atenção, a lei foi criada em 2009 pelo governo Lula. No governo Lula. Vocês imaginam se essa proposta tivesse sido feita pela Dilma? Você está em dúvida se isso é bom ou ruim, como o Sérgio Moro? Faz o seguinte, faz de conta que foi baixado pela Dilma. Pelo PT. Só que nesse caso, infelizmente para essa gente, foi o PT que baixou a norma. Ah, tá defendendo o PT, deixa de ser imbecil. A norma é de 2009, em 2009 o governo era petista. Você acha, olha aqui, olha pro tio aqui, tio Rei.
Olha aqui pro tio. Olho no olho. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Você acha que controlar e verificar especialmente a conta de parentes de políticos ajuda a combater a corrupção ou atrapalha o combate à corrupção? O Sérgio Moro foi indagado pela Folha a respeito disso em Davos, onde ele dava uma palestra justamente sobre lavagem de dinheiro, Coutinho. E ele disse que ele não sabe, ele não tem ideia formada ainda a respeito. O Moro ficou hesitante de repente, gozado, corrupto passivo, corrupto ativo, corrupto que é bi também, ativo e passivo, faz as duas coisas, né? Lavadores de dinheiro, eles não têm nenhuma dúvida sobre se essa lei é boa ou é ruim, para eles. Mas o Sérgio Moro tem. Puxa, não vai falar de coisas boas do governo? Eu estou falando das coisas ruins, para que o governo fique bom, melhore. Porque isso aqui é o paraíso do picareta. O Banco Central dizer que os bancos são obrigados a criar normas internas, quem no Banco Central vai verificar se o banco criou a norma interna? Quem? Quer dizer que o governo chega para combater a corrupção e uma das medidas que pensa adotar é justamente abrir as comportas. E o pior, não foi a única coisa feita nessa área. Não foi a única coisa. Ah, sim, consultado em Davos, o Moro disse, é só uma consulta pública e não uma decisão final. Temos que entender melhor por que os reguladores do Banco Central estão propondo essa medida. E aí podemos discutir com eles se é uma boa ideia. Não estamos falando do atual governo, mas de reguladores do governo anterior, que o atual governo está tocando. Poderia já ter suspendido esse troço aí. Ter suspendido ou ter suspenso? Com o verbo ter é suspendido, com o verbo ser é suspenso. É? São os chamados verbos abundantes. Tem dois particípios. Né? Vamos conversar. Você não acha que a justiça federal, estadual, estão brigando entre elas, ou brincando entre elas, porque essa história de Queiroz e Flávio é uma coisa muito séria. E Queiroz vai, diz, Flávio diz, afinal, aonde está a verdade? Quem vai nos mostrar a verdade? Renato Cordeiro? Pois é, por enquanto isso está na esfera do Ministério Público Estadual. A Justiça Federal até agora, o Ministério Público Federal, Ministério Público, né? Justiça ainda não está. O Ministério Público Federal não está na história, embora pudesse estar se quisesse. A Natália Queiroz, uma das filhas do Fabrício, trabalhava no gabinete do Flávio, foi para o gabinete do Jair, que era deputado federal, embora morasse no Rio de Janeiro, onde era personal trainer, fazendo alongamento de famosos. Né? Alongamento, vocês se lembram, são aquelas práticas horrorosas que os professores de ginástica obrigam as pessoas a fazer. A tortura, tortura por outros meios. Isso. Então, tem a federalização aí, se quiser. Né? Mas, por enquanto, o Ministério Público Federal está afastado e o Ministério Público Estadual está investigando. No caso do Queiroz, por enquanto, a investigação criminal está suspensa por determinação de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux. Né? No fim do recesso, caso volta para o ministro Marco Aurélio, que é o relator escalado para isso, que certamente vai mandar retomar a investigação. Sua Mercedes-Benz está na Europa Motors. Se você procura luxo, nova C180 com IPVA gratuito e taxa zero na Europa Motors. Se você procura um SUV, GLC Coupé ou SUV com 15 mil de bônus, na Europa Motors. Se você procura esportividade, E43 AMG com 60 mil de bônus, na Europa Motors. Mercedes-Benz para todos os estilos, somente na Europa Motors. Unidades Vila Nova Conceição, Anália Franco, Campinas e São José dos Campos. Consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro. Seu caminho.
corredor norte-sul com pontos de alagamento em direção a Santana, aqui logo após o cruzamento com a Avenida do Estado. Neste momento, ainda as duas faixas à esquerda na pista lateral interditadas, CT por aqui, e isso causa um grande congestionamento aqui no corredor. E use seguro 100% online, que você só paga pelo que escolhe. Hashtag ouse escolher e use seguro tipo você. Bia? A Bia é a inteligência artificial do Bradesco. E ela ajuda milhares de brasileiros todos os dias. Bia, será que rola um crédito para as contas do início de ano? Bia, consigo pagar os boletos sem ir à agência? Bia, como é que fechou a bolsa? Bia, me ajuda com a viagem? Quanto tá o dólar? Mais que atender, a Bia entende você. Bia, será que vai dar praia no fim de semana? Abra sua conta e experimente o futuro hoje. Bradesco, pra frente. Campus Party Brasil 2019, de 12 a 17 de fevereiro no Expo Center Norte. Participe desta grande imersão tecnológica. São mais de 1.000 horas de conteúdo com 900 palestrantes nacionais e internacionais. Confira a área de drones, games e simuladores, espaço para empreendedores, hackathons, música e muita tecnologia. Compre seu ingresso. Acesse quero.pare/compre CPBR12 e não fique fora dessa. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui. O Mourão tomou uma outra decisão. Mourão não. Porque ninguém assina decreto da noite para o dia. Os decretos não surgem assim do nada. Né? Ele assinou um decreto que vai tornar a administração pública mais opaca. E não tenha dúvida, se alguém recorrer com uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, eu aposto que existe uma maioria no Supremo com vergonha na cara que vai derrubar esse troço. Fala aí. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, afirma que o decreto que altera as regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação não afeta a transparência na divulgação de dados do governo. Segundo ele, são raros os documentos classificados como ultra-secretos no país, dando como exemplo planos militares e acordos internacionais. Para o general Mourão, a medida não é um ataque à liberdade de informação e tem como objetivo diminuir a burocracia na hora de desclassificar documentos sigilosos. Com a mudança, funcionários de cargos comissionados podem classificar dados do governo como informações ultrasecretas, que é o grau máximo de sigilo. O decreto amplia ainda o número de autoridades que podem tornar essas informações sigilosas pelo período de até 25 anos. Até agora, a classificação só poderia ser feita pelo presidente da República, pelos ministros e por comandantes das Forças Armadas. Olha, realmente é uma coisa espetacular, né? Você pega e diz assim, não, eu estou ampliando o número de pessoas que podem desclassificar a condição de secreta de um documento. Não, você está ampliando o grupo de pessoas que podem aumentar a classificação de secreto. Chefe de autarquia vai poder dizer assim, isso aqui é secreto. Evidentemente é uma medida contra a transparência, que é consagrada na Constituição. Obviamente as entidades ligadas à transparência de dados protestaram. De acordo com a Transparência Brasil, uma dessas entidades, as medidas podem apresentar um retrocesso na divulgação dos atos do governo. O diretor da organização, economista Manuel Galdino, critica ainda a ausência de um diálogo do Planalto antes da mudança. Isso porque ele faz parte do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção da Controladoria Geral da União. Olha, custa crer que um troço desse tenha sido feito. Quer dizer, se entendia, então, que este governo caminharia no sentido contrário, tornar as coisas ainda mais transparentes. Não é essa a regra? Não é essa a regra? Em vez disso, você vai dar o poder a um funcionáriozinho qualquer de carimbar um ultra secreto num documento que pode ficar sigiloso sei lá por quanto tempo?
Porque daqui a pouco, ninguém, quando fala assim, tal troço secreto, vai dizer assim, ah, não, eu não sabia. Veja, isso prejudica o próprio trabalho da imprensa. Muitos dos dados que a imprensa consegue é pela lei de acesso à informação. E mesmo assim é uma dificuldade, né? Demora um tempão. E mesmo assim é uma dificuldade. Então vamos lá. O negócio das pessoas politicamente expostas, 2009, PT. Vai acabar no governo Bolsonaro, se tudo der certo para eles. Lei de acesso à informação, idem, vai acabar também. Mas peraí, essas duas coisas que vieram do governo PT são ruins? São ruins? Político agora vai poder usar parente como laranjal? Não é? Um amigo me manda uma questão que é pertinente, se quando você fala dos parentes dos políticos, se você não cria uma categoria especial de pessoas contrariando o fundamento constitucional. Pela via da regulamentação, em situações específicas, as pessoas já são desiguais pela própria natureza e pela especificidade do cargo. Eu lembro que para ser presidente da República precisa ter 35 anos. Aí a gente poderia dizer que as pessoas até 34 não são iguais perante a lei para disputar a presidência da República. Mas aí é uma desigualdade pensando na função específica que tem, em última instância, o bem comum como horizonte. E a sociedade pactuou isso, porque se parte do princípio de que uma pessoa com menos de 35 talvez não tenha a experiência necessária e a responsabilidade vivida necessária, não a responsabilidade moral, do princípio moral, a responsabilidade vivida, experimentada, para ser presidente da República. Se a história nos diz, se os eventos nos dizem que políticos usam parentes para lavar patrimônio, para lavar dinheiro, para esconder falcatruas, e usam, e nós estamos vendo que usam, evidentemente nós estamos tratando de uma medida que protege a sociedade e que, atenção, não pode ser considerada uma discriminação porque ela não atinge sujeitos naturais e o direito natural. Ninguém nasce parente de político. Isso não é uma condição natural. Você se torna parente de político. O político escolheu ser político. Ao escolher ser político, ele escolheu um conjunto de responsabilidades ali. E de restrições. Que, infelizmente, abarcam outras pessoas. E desde que essas pessoas atuem de acordo com as regras e não tenham relações escusas com esses políticos, evidentemente nada lhes vai acontecer. É uma categoria pequena no Brasil, mas que movimenta uma fortuna, como nós estamos vendo. E políticos, a gente descobriu no Brasil, eles adoram mexer com dinheiro vivo. Para concluir, antes de passar para o Coutinho, são os políticos, são os bicheiros, são os traficantes e certas seitas religiosas. Fala, Coutinho. Lembrando que nós temos ouvintes aí também, em várias partes do Brasil, que mandam questões para cá. Para que número mesmo, Mayara? 11 999 592 100. Diz. Reinaldo, boa tarde. Boa tarde. Que é Marcos que está falando. Se toda vez que o bicho pegar pro lado de Bolsonaro, ele colocar atestado médico, esse Brasil não vai andar para lugar nenhum. Pois é, né? Essas e outras artimanhas. Temos mais, vamos lá. Boa noite, Reinaldo. Eu sou Luan de Carvalho, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Quais as principais consequências dessa falta na coletiva do Bolsonaro? Quais são as principais consequências, falando de política externa, para esse não comparecimento do presidente? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Não tem uma consequência objetiva, negativa, imediata, apenas vira uma coisa um pouco constrangedora, né? E também há o show de desinformação. Então, um assessor dele disse que é porque ele estava bravinho com a imprensa.
o general Heleno veio e disse que é porque ele estava cansado. E ele próprio deu uma terceira versão. Ele disse que ele não deu coletivo, que não tinha nada de novo a dizer. E eu acho que, você quer saber, a versão dele é a mais verdadeira. Mesmo se eles conseguirem uma explicação para todas essas movimentações, no caso do Queiroz, ele deu emprego para a família dos milicianos, para toda a família do Queiroz, esposa e filha do Queiroz. Você não acha que, na melhor das hipóteses, se todo mundo for ali inocente, eles usaram um baita de um cabide de emprego, porque não teve critério nenhum, era só ser amigo e era empregado? Ah, não, isso está evidente, né? Isso está evidente. O Fabrício tinha pelo menos 3 familiares empregados ali, né? Com ele, 4, né? Ele, a mulher e 2 filhas. E elas passavam dinheiro para a conta dele, né? Que coisa. E depois ele fazia saques em dinheiro. Ah, gente, super comum, super comum. É por isso que a gente, inclusive, tem que tirar esse povo do COAF, entendeu? Que é para não ter... Porque a gente vê que ninguém faz nenhuma maldade com isso. Põe a quinta aí vamos entrar no bloco Flávio Bolsonaro. Boa noite, Reinaldo. Aqui é Márcio, de Volta Redonda, estado do Rio. Me responde uma coisa, o que falta ainda para que seja decretada a prisão preventiva do Queiroz? Olha, eu não sou a favor dessa folia de prisão, de decretar prisão preventiva a 3x4. Há sinais ali de coisas estranhas. Agora, isso ainda está na fase de investigação, né? Quem adora uma prisão preventiva e adorava uma prisão preventiva é o Sérgio Moro, que agora é ministro da Justiça. Aliás, essa turma aí tem de torcer para que os critérios do Moro não passem a valer para o Flávio Gate. Não é isso? Que se valesse... Mas a gente vê que o Moro já mudou. Ele é o que virou suco com mais rapidez, né? É o que virou suco com mais rapidez. Esse negócio sobre as normas do Banco Central, a resposta que ele deu em Davos foi, beirou a piada. Por falar em Flávio Bolsonaro, vamos lá, o que nós temos aí? Muita coisa aí. O presidente Jair Bolsonaro... Muda o tom. Muda o tom. E afirma que a investigação sobre o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz ocorre para atingir o governo dele. Segundo ele, não é justo usar o garoto, em referência ao filho Flávio Bolsonaro, para tentar atacá-lo. Ontem, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Bolsonaro havia dito que o senador eleito teria que pagar caso tivesse feito algo errado. Ele, na entrevista a Bloomberg, disse, não, se ele fez algo errado, ele tem de pagar. Depois ele deu uma entrevista para uma emissora de televisão e disse que estão tentando atingir o garoto. O garoto tem 38 anos. A maioridade penal, quando se é filho do Bolsonaro, pelo visto, se estende até os 50. Precisa tomar cuidado, né? Porque, como eu escrevo na minha coluna amanhã na Folha... Para os filhos dos pretos e tão pobres e pobres e tão pretos, eles querem 16. Garoto com 38 anos? Ele chamou de garoto também o Eduardo Bolsonaro com 34, quando disse que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado e nem precisava de jipe. Os generais fizeram de tudo para manter o caso afastado do Palácio. O Bolsonaro dá uma entrevista e joga o caso no Palácio. Não é para me atingir. Ao fazer isso, ele está intimidando o Ministério Público e está dizendo, se vocês investigarem o Flávio, vocês estão me investigando. Devagar com a dor. Vamos seguir. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirma que o governo federal não vai intervir na investigação sobre essas transações consideradas suspeitas do ex-assessor Fabrício Queiroz. Em entrevista para a agência Reuters, antes de deixar o Fórum Econômico Mundial em Davos, ele disse que o caso ainda está em apuração preliminar. Moro declarou, não há nada conclusivo sobre isso e, no momento, o caso está nas mãos dos promotores estaduais. Então, eles estão fazendo os próprios trabalhos de maneira normal. Eu peço ao ministro que aproveite e converse com o chefe dele, porque o chefe dele, ao falar para a emissora de televisão aqui no Brasil, disse assim, nós não estamos acima da lei, pelo contrário, estamos abaixo da lei, agora que se cumpra a lei. Eu gostaria que o Sérgio Moro explicasse para o Bolsonaro que não há nada, até agora, que o Ministério Público tenha feito, que contraria a lei nesse caso. Reclamar de vazamento não vale. Né? Não vale. E insisto, e os bolsonaros que torçam para que o padrão Sérgio Moro não seja aplicado. Aquele padrão Sérgio Moro que destruiu o PT, o PMDB e o PSDB. Agora estão querendo o quê? Só se estiverem pedindo, na verdade, impunidade. E essa gente andou fazendo coisas feias no passado. O próprio Flávio. O Flávio
deu medalha para o Adriano Magalhães da Nóbrega. Magalhães da Nóbrega, que é o miliciano mais perigoso do Rio de Janeiro. O Flávio elogiou milícia, disse que ele mesmo pagaria. O pai dele, Jair Bolsonaro, fez a mesma coisa, elogiou matadores da Bahia, os convidou a ir para o Rio de Janeiro, elogiou a milícia também. E não foram coisas fortuitas. Quando a juíza Scioli foi assassinada com 21 tiros em 2011, o Flávio foi ao Twitter para dizer que ele esperava que ela estivesse com Deus, claro, mas que também ela se comportava com os policiais de maneira errada. E fez muitos inimigos. Vale dizer, a culpada era a vítima. Tudo bem, ele era mais garoto ainda, ele tinha 30 anos. Será que um garoto de 30 anos não sabe o que fala quando uma juíza leva 21 tiros da milícia e ele vai ao Twitter para de algum modo, né? E aí tem uma outra coisa que veio também sobre a vida dele, que era desconhecida. Vamos lá. É só antes, Reinaldo, ele falou o seguinte, olha, que Deus tem essa juíza, mas a forma absurda e gratuita com que ela humilhava policiais nas sessões contribuiu para ter muitos inimigos. Inclusive, ele ligou os policiais aos milicianos, né? Vamos à última, o Flávio Bolsonaro fez uma homenagem, é isso? O ex-capitão da Polícia Militar apontado como chefe da milícia, escritório do crime, uma das mais violentas do Rio, estava preso quando foi homenageado pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado. Em junho de 2005, o PM Adriano Magalhães da Nóbrega, que é suspeito de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, estava detido preventivamente, acusado de matar um flanelinha, quando Flávio Bolsonaro decidiu condecorá-lo com a medalha Tiradentes. Tá aí, o cara estava preso. E o major da PM, que ele também condecorou, que vai ser julgado agora por participação em chacina, 4 policiais já foram condenados? Chacina de 4 garotos? Ronald Paulo Alves Pereira. O Ronald? A chacina tinha acontecido em dezembro de 2013, ele condecorou o cara em março de 2014. O Bolsonaro falou a respeito, numa entrevista ao Washington Post. Aí ele diz assim, naturalmente, a pessoa que conceder a condecoração não pode ser culpada. Se alguma evidência se tornar disponível contra meu filho... Como? Se a pessoa está presa, acusada de chacina, se a pessoa está presa, acusada de ligação com crime organizado, você vai e condecora? Por que não condecorou alguma freira? No Reinaldo, comercial. Tinha informação da Alerj dos funcionários fantasmas. Que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é suspeita de ter 42 funcionários fantasmas justamente no departamento que cuida das questões do Parlamento com a Justiça. Tá aí, a Alerj, como sempre, é um viveiro de patriotas. Vamos comercial. Muito obrigado e você está de parabéns em ter citado durante 3 vezes durante essa semana sobre a suruba que é a aposentadoria dos militares. E com certeza, você tem razão. Por favor, bata todos os dias nessa tecla para ver se o governo cria vergonha e coloca no pacote da reforma muitos itens de corte de benefício dos militares. Eu já disse que eu acho que a aposentadoria não pode ser rigorosamente igual, mas evidentemente existem privilégios que precisam ser cortados. E a pensão às filhas dos militares é um deles que precisa ser discutido. Se isso entra no âmbito do chamado direito adquirido. Por quê? Um direito adquirido que é tão claramente uma discriminação que pega uma única categoria da sociedade. Em nome do quê? Por quê? Por qual razão? E que custa por ano 5 bilhões ao país, mais. Sim, nós vamos falar do caso João Willis, se não der tempo de falar tudo hoje, voltamos ao caso amanhã, mas eu quero aproveitar para dar os parabéns para o juiz federal Alexandre Henri Alves, que deu uma liminar contra o chamado auxílio mudança para quem vai ser para gente reeleita, gente que não vai sair de Brasília, que são 2, na verdade. 67 pau e 400, que é para quando o cara chega e para quando o cara sai, né? E aí tem um lado engraçado que a deputada Joyce Hasselmann, que é uma das estrelas do PSL, chamou isso de auxílio malandro. Só que tem uma coisa, o Jair Bolsonaro recebeu e não devolveu, e o Eduardo Bolsonaro recebeu e não devolveu.
certamente a deputada não se referia a esses dois quando falou de auxílio malandro. O que o João William